Vamos para mais uma aula. Nesta aula, eu vou falar de efeito anódico. Bom, antes de começar a falar o que é efeito anódico, eu quero relembrar vocês aí de alguns pontos aos quais eu falei em aulas anteriores. Lembra que eu falei que os raios-x são divergentes? Bom, apenas o raio central está perpendicular. Os demais feixes de raio-x acabam se divergindo, ou seja, quanto menor for a distância foco-filme, maior será a divergência da radiação. Esse é um ponto importante para que você compreenda o efeito anódico, tá ok? Bom, o efeito anódico ele é caracterizado pela ligeira diferença de intensidade da radiação produzida, onde essa intensidade é maior do lado do cátodo. Quando os feixes de raio-x saem da janela do tubo, o raio central estará perpendicular e com intensidade de 100% da radiação. Quando os feixes de raio-x saem da janela do tubo, o raio central estará perpendicular e com a intensidade de penetração de 100% ali naquele raio central. Por isso que é importante nós direcionarmos esse raio central exatamente no centro da estrutura de interesse. Os feixes que se divergem no sentido do cátodo têm uma intensidade maior, ou seja, um maior poder de penetração do que o raio central e do que os feixes que se divergem para o lado do anodo. Essa intensidade maior de penetração do lado do cátodo é chamado de efeito anódico, tá ok? Então, podemos definir efeito anódico como o aumento da intensidade da radiação emitida na extremidade do cátodo do tubo de raio-x, sendo essa intensidade maior que a emitida pelo lado do anodo. Claro que, se a intensidade é maior do lado do cátodo, a penetração também será maior e, consequentemente, estará relacionado com o contraste da imagem, ou seja, se realizarmos um exame de uma estrutura uniforme, sem diferença de espessura, o lado do cátodo no filme radiográfico ficará mais radiolucente, mais escuro, e o lado do anodo ficará mais radiopaco, mais esbranquiçado. E no centro da estrutura ficará homogêneo. Esse efeito é denominado efeito anódico, ou seja, intensidade da radiação maior do lado do cátodo. Com isso, podemos utilizar o efeito anódico ao nosso favor, como benefício. Exemplo, se realizarmos um exame da coxa, o lado com espessura maior da coxa terá que ficar do lado do cátodo, para aproveitar a maior intensidade de penetração da radiação. E a porção menos espessa da coxa ficará para o lado do anodo, por causa da menor intensidade. Assim, obteremos uma radiografia com densidade homogênea e garante uma boa qualidade das imagens. Tá ok? Observe esta figura. Veja que o raio central está perpendicular e tem uma intensidade de penetração de 100%. Já os feixes que estão do lado do cátodo têm uma intensidade que chega até 120%, dependendo do grau de divergência. Quanto menor for a distância foco-filme, maior será a divergência e, consequentemente, maior será a intensidade do efeito anódico do lado do cátodo. Agora, observe que do lado do anodo, a intensidade da radiação é menor. Então, neste caso, o raio central estará exatamente no centro da estrutura. Por quê? Porque tem uma intensidade de 100%. Já o lado do cátodo ficará voltado para o lado da espessura maior da estrutura. E o lado do anodo ficará voltado para o lado da espessura menor da estrutura. Por que isso acontece? Porque o cátodo tem uma intensidade maior e, logicamente, um poder de penetração maior. Por isso que tem que ficar do lado da espessura maior da estrutura. Já o lado do anodo tem uma intensidade de penetração menor, por isso que tem que ficar do lado da espessura menor da estrutura. Assim, obteremos uma melhor qualidade de imagem, com um contraste distribuído nos tons de cinza iguais aí em toda a estrutura estudada, tá ok? Outro ponto muito importante que está diretamente relacionado ao efeito anódico é o tamanho do ponto focal e o tamanho do filme radiográfico utilizado no momento do exame.
Quanto menor for o ponto focal utilizado, maior será o efeito anódico, ou seja, maior será a intensidade da radiação do lado do cátodo. E quanto maior for o filme radiográfico utilizado, maior será a divergência dos feixes de raio-x e maior será a intensidade da radiação do lado do cátodo, ou seja, maior será o efeito anódico. Por isso que o efeito anódico é mais visualizado em filmes radiográficos maiores, utilizando pontos focais menores. Vamos para mais uma questão. A alternativa que melhor descreve o efeito anódico é: letra A. A intensidade da radiação emitida pelo anodo do emissor de raio-x é maior do que a do cátodo. Letra A está errada, né? Por quê? Está dizendo aqui que a intensidade da radiação emitida pelo anodo do emissor de raio-x é maior do que a do cátodo. E, na verdade, é ao contrário, né? A intensidade da radiação no efeito anódico ela é maior do lado do cátodo do que do lado do anodo. Então, letra A está errada. Letra B. O efeito anódico é menos pronunciado em filmes maiores, usando pontos focais menores. Também está errado, né? Por quê? Porque o efeito anódico ele é mais pronunciado em filmes radiográficos maiores, usando pontos focais menores. Então, quanto maior for o filme radiográfico, maior será o efeito anódico. E quanto menor for o ponto focal, também maior será o efeito anódico. Por isso que o efeito anódico é mais pronunciado em filmes radiográficos maiores, usando pontos focais menores. Então, letra B está errada, né? Letra C. A intensidade da radiação emitida pelo cátodo do emissor de raio-x é maior do que a do anodo. Está correto, né? Letra C está correto, porque a intensidade da radiação emitida pelo cátodo no emissor de raio-x, no efeito anódico, é sempre maior do que a do lado do anodo. Então, letra C está correta. Vamos analisar a letra B. Quanto menor o ponto focal, menor o efeito anódico. Está errado, né? Quanto menor for o ponto focal, maior é o efeito anódico. Maior é a intensidade da radiação do lado do cátodo. Então, letra D está errada. Letra E. A intensidade da radiação emitida pelo cátodo do emissor de raio-x é igual à do lado do anodo. Também está errado, né? Porque a intensidade da radiação no efeito anódico ela é maior sempre do lado do cátodo do que do lado do anodo. E aqui está dizendo que elas são iguais. Na verdade, não, né? A intensidade da radiação no efeito anódico é maior sempre do lado do cátodo do que do lado do anodo. Então, a resposta correta é a letra C. A intensidade da radiação emitida pelo cátodo do emissor de raio-x é maior do que a do anodo. Chegamos ao fim deste módulo. Agora você irá fazer nosso primeiro simulado para testar o aprendizado até este momento. Este simulado conta com 10 questões de concursos públicos anteriores, todas relacionadas às aulas que já vimos até agora. Assim como no concurso, nosso simulado também tem um tempo cronometrado. São 4 minutos para cada questão, 40 minutos no total. Boa sorte e até a próxima aula.